Presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é um imenso prazer para mim fazer uso dessa tribuna. No dia de ontem nós iniciamos os trabalhos legislativos, foi o meu aniversário também do vereador Nabil Bonduque. Recentemente também tivemos aqui o Sargento Nantes. E para mim foi um grande privilégio ter como presente de aniversário o início do trabalho legislativo nessa casa. Eu que sou nascido e criado na periferia de São Paulo, no Grajaú, extremo sul da Zona Sul, que muito me orgulha, e é por lá e por todas as periferias dessa cidade que eu vou constituir o meu mandato aqui nessa casa. Um mandato participativo para respeitar não só os 30.575 eleitores que eu tive, mas como o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, o partido que defende os mais pobres, aqueles que precisam da intervenção do Estado no seu dia a dia, que precisa de educação pública de qualidade, que precisa de saúde pública, que precisa de um governo e de um parlamento comprometido com as suas causas. Me solidarizo muito com a frente parlamentar da vereadora Kate, que ela passou a campanha toda dizendo, eu tive o privilégio de encontrá-la ao longo da campanha nas periferias, falando que a gente tem que botar a favela no orçamento. E a gente precisa botar a periferia no orçamento dessa cidade. Se a gente está sofrendo com a questão das enchentes, muito tem a ver com a redução do orçamento que a gente tem das questões ambientais, das tragédias ambientais, da prevenção, que era para ser responsabilidade do prefeito, e não faz. Não faz porque não tem competência, não faz porque não tem compromisso com aqueles que, inclusive, o ajudou a eleger ele. O prefeito Ricardo Nunes não tem compromisso sequer com as pessoas que votaram nele. E eu, aqui nessa tribuna, no dia de hoje, quero reafirmar para todos que assistem a gente pela TV Câmara, para todos os colegas vereadores e vereadoras, algumas premissas do nosso mandato. No dia 1º de janeiro, eu tive o privilégio de protocolar e peço apoio dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, para a criação da frente parlamentar para debater e discutir a necessidade de se ter uma subprefeitura no Grajaú. O Grajaú é o maior distrito da cidade de São Paulo. Se o Grajaú fosse um município, ele seria maior do que 98% dos municípios brasileiros. É inadmissível a cidade de São Paulo não pensar na descentralização dos serviços públicos e de ter uma subprefeitura no distrito mais populoso da cidade. Também protocolei aqui, no dia 1º de janeiro, a criação de uma frente parlamentar para falar sobre empreendedorismo e os empreendedores da periferia, que é quem emprega, quem gera emprego na ponta. Se a gente for passar em qualquer avenida, qualquer centro comercial, infelizmente o nosso país está desindustrializado, é comércios e serviços que está lá. E são os trabalhadores e trabalhadoras que estão empreendendo, querendo constituir uma vida melhor, uma condição melhor. Então também peço apoio dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, para a criação dessa frente parlamentar, que eu acho que vai ser de extrema importância. No dia de ontem, vários colegas aqui me ajudaram a coletar as assinaturas suficientes, e eu queria pedir para o presidente Ricardo Teixeira, para todos os líderes, para pensar na possibilidade da gente discutir a CPI dos cemitérios. Essa CPI é urgente. É um absurdo a gente ter criado na cidade de São Paulo a indústria da morte. As pessoas explorando a morte daqueles que no momento mais difícil das suas vidas não está sendo o contrato de concessão cumprido. Botando dificuldades, e já foi noticiado em vários veículos de imprensa, recentemente na Rede Globo, que as pessoas que vão atrás do enterro social não conseguem. Saem de lá com dívidas de mais de 7, 8, 10 mil reais para poder enterrar dignamente os seus entes queridos. Então a cidade de São Paulo não pode permitir a indústria da morte que tem acontecido nessa cidade. E o prefeito Ricardo Nunes precisa sim discutir essa concessão. Nós temos 4 empresas ganhadoras disso, e nós temos uma parte delas que não cumpre o contrato como precisa, como demanda a regra.
Por isso, eu acho que é obrigação desta casa poder discutir a CPI do serviço funerário, a CPI dos cemitérios, urgente. Queria também fazer um apelo para o líder de governo, Fábio Riba, para a gente voltar a descentralizar as diretorias regionais de educação. É um absurdo. A cidade de São Paulo chegou a ter mais de 30 diretorias regionais de educação e hoje conta com apenas 13. 13. É muito pouco. Imagina, e eu fui demandado pelo pessoal, os educadores e educadoras de Parelheiros, imagina só o transtorno de quem é professor lá em Engenheiro Marcilac, ter que andar 15, 20, 30 quilômetros para resolver uma questão da sua vida funcional. Um pai de aluno que quer a vaga do seu filho, uma mãe de aluno, ter que andar tanto, ser tão distante da sua residência para poder resolver uma questão que podia estar mais perto. Porque o princípio do poder executivo tinha que ser de estar onde o povo está. E esse é o papel desta casa. Esta casa, nós, vereadores e vereadoras, precisamos estar onde o povo está, onde o povo precisa da gente. E a gente precisa lutar para que os serviços públicos fiquem mais perto das pessoas. Por isso, é fundamental a gente voltar a descentralizar as diretorias regionais de educação e todos os outros serviços públicos. As diretorias de saúde, tudo aquilo que pode ficar mais perto do dia a dia, da vida das pessoas que precisam do Estado. Presidente, o senhor errou meu nome e eu queria aqui falar para todos os colegas, é um problema fonético mesmo, porque meu nome se escreve com D-H-E-I-S-O-N. Então o H não tem som de nada e o S no meio de duas vogais tem som de Z. Então se a gente fosse levar gramaticalmente o meu nome ao pé da letra, seria Deison. Mas a minha mãe disse que é Jason, e entre a minha mãe e o português eu estou ficando com a minha mãe, então ela disse que é Jason. E alguém brincou aqui que era o Sexta-feira 13. Jason, obrigado, presidente. E alguém brincou aqui que era o Sexta-feira 13. Eu não gosto de ter essa analogia ao filme de terror. Mas não se preocupem, aqueles que tiverem medo, porque o Jason aqui vai ser o terror dos bolsonaristas. Aqui a gente vai defender o Estado Democrático de Direito. Eu fico muito chateado quando eu vejo vereadores subirem a tribunas, deputados, e defender a tentativa patética, vergonhosa do golpe de Estado que tentaram dar no dia 8 de janeiro. Eu acho isso vergonhoso, porque o Estado Democrático de Direito está sendo atacado. Claro, vereador. Claro. Vereador, eu como o senhor, eu respeito democraticamente a libertação e o Estado Democrático de Direito. Respeito tanto assim que acho abusivo e absurdo um Tribunal Superior Eleitoral não dizer, por exemplo, que Lula era ladrão ou foi condenado. Não dizer, por exemplo, que Lula era amigo de ditador. Isso tudo foi censurado naquela época. E defendo, sobretudo, o legítimo processo democrático que pode levar uma pessoa à prisão. O que eu não defendo, meu nobre vereador, é você ter um Supremo Tribunal Federal que prende pessoas sem o devido processo legal, que cria inquéritos ilegais, ilegítimos, com tipificações criminais que não existem, como fake news e discurso de ódio, para prender, para censurar, para limitar a liberdade de expressão, tirar dinheiro, bloqueando contas bancárias, exilando jornalistas famosos, eventualmente prendendo pessoas porque simplesmente picharam na estátua uma fala do próprio ministro Barroso, perdeu o mané, é exatamente um delito, mas não oferece 17 anos de cadeia, como a Elise Matsunaga, que matou e esquartejou o marido. A questão que se coloca é que nós, hoje, vereador, não vivemos o Estado Democrático de Direito. A gente vive uma ditadura do judiciário que, em nome de combater a ditadura, persegue, prende e exerce, exatamente faz prisioneiros políticos. Vereador, então, eu concordo com o senhor. Eu acho que a gente vive um golpe interno que sufoca e massacra o legítimo Estado Democrático de Direito, que a gente vive hoje, vereador, uma ditadura de esquerda. Eu não acredito. Que tirou um condenado da cadeia para voltar à presidência da República. Viva a liberdade, vereador. Eu concordo com o senhor. Viva a democracia. Então liberte os prisioneiros políticos e deixe de censurar redes
parte, sociais, vereadora como Luana. eu fui censurado, vereador. presidente, Quando eu o disse que havia vereador Jason me deu a censura parte. no país, no dia seguinte o meu Twitter estava O removido. vereador das Jason me redes deu a sociais. parte. A parte, vereadora rapidamente. Lula. Não, só queria comentar muito rápido. Eu fiquei feliz de ver que o Adriles reconhece que a gente vive ainda um sistema judicial que precisa ser muito mais justo com o povo. Eu gostaria de saber se você tem a mesma opinião com todos os encarcerados do Brasil. As pessoas que hoje, os jovens da periferia... Eu ainda não terminei de falar. Os jovens da periferia, que às vezes são forjados, que às vezes têm penas desproporcionais, os nossos jovens que estão encarcerados em cada bairro, o senhor, eu queria saber se o senhor defende. Se o senhor topar, o senhor pode ir. Um dia a gente pode fazer uma visita num presídio de São Paulo, para a gente ver caso por caso. O senhor vai ver coisas, o senhor vai se impressionar. Fiquei feliz do senhor reconhecer que a gente tem um Estado que tem uma justiça autoritária, mas sobretudo autoritária contra o povo pobre, autoritária contra o povo preto. Eu acho curioso, sabe por quê, Jason? O campo ideológico da direita nunca se preocupou com presidiário. Nunca se preocupou com gente injustiçada pela justiça. Nunca se preocupou com gente que, às vezes, pega uma pena gigantesca, sendo que nunca teve histórico criminal, por exemplo. Agora que meia dúzia de golpistas tentaram impedir um governo eleito de fato, exercer o seu governo, eles resolveram se preocupar com os presidiários desse país. Se você quiser um dia, a gente pode ir num presídio para o senhor ver como é que é a justiça brasileira. A palavra está com a vereadora Luana, Adriles. Pessoal, deixa eu só falar, vereadora Concede uma Adriles. parte também para mim, vereador, por gentileza. Me deixa muito triste o senhor aqui, no aparte, dar a entender que está defendendo quem depreda o patrimônio público. Concede O uma que parte? teve, a pichação, não pode ser tratado como uma mera coisinha, vereador. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, não dá para depredar o patrimônio público. Entendeu? É isso, não dá para admitir alguém que tem que zelar pelo patrimônio público, que tem que defender o patrimônio público, vim dizer que foi uma mera pichação. Contenha-se, vereador! Contenha-se! Contenha-se! Golpista tem que ser preso. Golpista tem que ser preso. Eu não vejo a hora de ver Jair Bolsonaro no lugar que ele deve, que é na cadeia. É na cadeia que o Bolsonaro precisa estar, porque ele atenta contra o Estado democrático de direito. Vereador, não vai concede uma passar, não vai passar. Vereador Nabil Bonduque. Vereador Nabil Bonduque, a parte. Olha, por favor, senhor presidente, isso não é Vamos respeitar, um tem comportamento orador adequado. na parte. Isso não é um comportamento adequado, vereadora. Nós estamos num parlamento, cada um tem direito. Vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte, Vereador numa parte na Belbon. o que nós temos que dizer aqui é o seguinte, no dia 8 de janeiro de 2023, o que aconteceu no Brasil foi uma tentativa de golpe. Uma tentativa, desculpe. Nós tivemos uma convocação de pessoas do Brasil inteiro, que foram para Brasília, invadiram o Palácio do Planalto, invadiram o Supremo Tribunal, depredaram o patrimônio. Não foi uma pichação. Não foi uma pichação, foi depredação. Tem vereador numa parte. Vamos respeitar a palavra do vereador que está numa parte. Veja bem, Nabil a Bonduque, pichação tá com a fez parte. A pichação fez parte. Espera, Adriles. Vamos lá, gente. Vereador Eu Adriles, aguardei ouvir o tem senhor. vereador na parte. A pichação Vereador fez Nabil. parte de uma tentativa de golpe. E é isso que está sendo condenado. Não está sendo condenado porque pichou. Está sendo condenado. Vamos lá, Nabil, concluiu? Presidente, eu peço que reponha o tempo, por favor. Vereadores. Por favor, vereadores, peço que reponha o tempo. Vereador. Obrigado, vereador. Vereadora Sonara. Tem Concede a parte, tem vereador. vereador numa parte. Vamos ouvir. Adriles. Tem vereador posso concluir, com a palavra. presidente? Tem vereador com a palavra. Posso Vereador concluir? Nabil, Eu pode queria concluir. só dizer o Nabil. seguinte: cada ato que foi feito ali fez parte de um conjunto de aspectos. E esse conjunto, as pessoas não estão condenadas porque picharam. Estão sendo condenadas porque participaram de um ato que tinha como objetivo dar um golpe no país. E isso está cada vez mais
Picharam. E isso está cada vez mais bom. claro. Tem vereador falando numa parte. Vocês Isso têm que está pedir cada a vez palavra, mais pedindo a claro, palavra. Ele está inclusive falando. na delação premiada que foi feita por o ajudante de ordens do ex-presidente. Então isso hoje está sendo documentado, faz parte de um conjunto. Agora, veja bem, só para concluir, eu acho que o mais complicado disso tudo aqui é que hoje a gente coloca essa Câmara funcionando adequadamente como um parlamento, ou seja, pede a parte, o senhor Adriles falou, eu estou falando, tem um outro vereador na tribuna, vamos fazer um debate democrático e não um debate de berro, um debate de... Né, eu acho que a gente precisa recuperar isso. Eu tenho visto, né, eu tive aqui em 2 mandatos, tá certo? 2 mandatos para trás, e isso nunca acontecia dessa maneira. Nós estamos tendo que recuperar a dignidade desse parlamento. Calma, Nunca Adriles, gritei. tem vereador falando. Nunca Só gritei. Deixa ele terminar. Então, eu queria... Vereador. Tá com a palavra o vereador Nabil Bondu. Não, Por então, favor, só Nabil. para concluir, Pra concluir. presidente, eu acho que a gente ter uma convivência democrática aqui significa ouvir, falar, debater e poder concluir. Né? Então, é só isso que eu quero fazer, usar meu aparte para ir defendendo aqui a posição que o vereador Jason está colocando na tribuna. Obrigado. Vereador Nabil, obrigado. Antes do Jason Acabou. concluir, porque o tempo já se encerrou, Tá, o que eu ok. peço a todos é assim, ó, peçam o aparte, falem no momento certo, porque senão a gente fala no paralelo, a gente não escuta um, nem escuta só isso, o Adriles e o Pavanato. Só respeitar esse tempo para cada um. A gente vai ter aqui até 19 horas, que é o máximo que a gente pode ir com a ordinária, é até às 19 horas. Então, até 19 horas, respeitando o espaço de cada um, não tem problema. Para as considerações finais, o tempo já estourou, Jason, por Não, favor. presidente, o tempo acabou, vereador, infelizmente o tempo acabou. Queria fazer esse debate, quero fazer esse debate, não me furto e não me furtarei em momento nenhum de fazer os debates que são importantes para a cidade de São Paulo, para o Estado e para o país. Agora, de fato, golpista aqui não vai passar não, gente. Obrigado.